eu tenho muita preocupação, por exemplo, com os policiais militares, por exemplo. Todo mundo critica, às vezes, quando o policial militar refrega com bandidos, ele acaba matando o bandido. Bom, primeiro, ele é bem mais preparado que o bandido. Com certeza. Mas, senhores, alguém já brincou de airsoft? Já. Já? O AB tá rindo ali. Pois é, eu já brinquei também. E eu confesso aos senhores que ali, naquele jogo, né, que é com arma, com uns balinzinhos de plástico até, que não mata ninguém aquilo, mas ninguém quer ser atingido, porque se você é atingido, você sai do jogo. Sai do jogo, exatamente. Não é isso? Sim. E tem certos momentos que você fica até nervoso ali, né? Porque você está meio acuado, tem 2, 3 vindo e você está sozinho em determinado local. Agora imagina quando se trata de bala, de projétil, de arma de fogo. Verdade. Sua vida, hein? Não é? Sua vida A tá em tua jogo. vida está em jogo. Então, a questão da legítima defesa, o indivíduo que está armado, aí vem outra pessoa já para, né, numa agressão atual ou iminente, na iminência de uma agressão, ela tem todo o direito de se defender. A mesma coisa dos policiais militares. Uma vez eu fui indagado, doutor. Não é fácil você participar, por exemplo, está atrás de alguém, né? Ele entra e foge para o meio do mato. Eu pergunto, ele está armado. Entre no mato. Né? Não é É fácil. verdade, é verdade. Eu estou lhe falando isso porque no início da minha vida profissional, eu cheguei a advogar para algumas empresas de vigilância patrimonial. E os treinamentos, a gente era muito indagado assim, eu posso usar a bala Holly Point, né, que é aquela bala Dundum? Existe um comentário dizendo que quando você usa essa bala, caracteriza o dolo, a intenção de matar, porque é uma bala, é uma munição especial, tá entendendo? Mas a bala é para matar, independente do formato dela. Mas né? é porque assim, porque existem algumas situações, por exemplo, a munição convencional, ela tem muito poder perfurante, mas se ela não atingir nenhum órgão vital, você só vai ter aquela lesão, não é verdade? Mas essa bala Dundum, que o pessoal chama popularmente, né? Ela tem um alto poder de destruição. Aí uma vez um vigilante me perguntou, mas aí, doutor, eu posso colocar? Porque às vezes a gente atira no cara e o cara é grande, a bala passa por ele e não para. Ele vem para cima da gente. Aí, É aquela história que você estava falando do excesso, né? Do excesso, Na né? legítima defesa, por exemplo. Sim. Às vezes a pessoa agiu em legítima defesa, atirou umas 5 vezes na outra. Houve excesso aí? Depende do caso concreto. Sim, entendi. Olha, a pessoa está vindo com uma faca na minha direção, né? Na direção de uma pessoa. Aí a pessoa se defende e dá um tiro. Acerta a pessoa, mas ela continua indo na direção dele. E aí? Muitas vezes não tem... Porque tem pessoas que falam que tem que atirar na perna. o conceito- Como é que você vai ter o tranquilidade de conceito- atirar numa perna da pessoa vindo O conceito de legítima defesa, você tem que levar esse conceito para o caso concreto. Sim. Quem usando dos meios necessários, moderados e moderados, repele injusta agressão atual ou iminente. Olha, você tem que usar dos meios necessários. Pô, o cara vem com uma faca. A pessoa está com um revólver, ela vai usar o que ela tem para se defender. Né? Eu digo sempre, nem todo mundo é um Bruce Lee, né, na arte marcial para tirar uma faca na mão de uma pessoa. Tem água gelada na Não é vida, isso? né? Seria ótimo, Então né? ela vai se Eu lembrei do defender. filme. Agora, ela dá um tiro. A pessoa, ela está usando o quê? Do meio necessário. Ela tinha aquela arma para se defender, está usando o meio necessário para se defender. E dá um tiro naquela pessoa. Mas ela continua indo na sua direção. Ela dá outro tiro. Atingiu de novo, mas a pessoa continua indo na sua direção. E aí? Inclusive, teve um caso aqui É em excesso? É como eu digo, o excesso tem que ser visto no caso concreto. Teve um caso... Um excesso. O sujeito dá um tiro na pessoa, ela já caiu no chão. Ou seja, já não está mais em posição
de agressividade, né? de ameaça, e ele vai lá e E dá atira. mais uns 8 tiros, aí Sim. já descaracteriza, já vai pro excesso. Teve um Mas caso- aí ele será punido só pelo excesso, né? É. Aí fica a pergunta, mas Sim. se ficar comprovado que ele já ia morrer com o primeiro tiro, como é que se caracteriza esse excesso? O excesso não significou nada, né? Aí é o que eu digo. Nem sempre o elevado número de disparos, né, de projéteis encontrados na vítima configura o excesso. Vai depender do caso concreto. Próprio Depende do exame, caso próprio concreto. exame. Não, mas eu próprio- falo, doutor Samir, é o seguinte, na questão da análise, porque vai analisar para penalizar o excesso, né? O que foi excesso Sim. vai ser penalizado, ok? Mas aí a pergunta fica o seguinte, você deu um tiro na pessoa, essa pessoa já está vindo a óbito. Você chegou e deu mais 4 tiros. Então esses 4 tiros seriam irrelevantes, porque ele não iria levar essa pessoa à morte. Então seria retirada essa conduta, esse excesso ou não? Ele será punido também pelo excesso? Porque o excesso não iria causar efeito Mas, nenhum. não, mas aí- ele mas- tem que ser punido pelo excesso, mas o quando excesso- ele age com esse excesso. Agora, veja bem, Mas o excesso não você tem que caracterizaria analisar, aí eu sempre digo que tem que analisar o caso concreto, por quê? Você exigir de uma pessoa que nunca passou por uma situação dessa, que ela tenha um controle, ela está com uma pistola, né, 18 tiros no automática, pente. e de repente ela vê alguém vindo na direção dela com uma faca, ela pega a pistola de alguém que está lá para se defender, vamos dizer assim. Não tem muito costume de... Não tem a perícia, não né? tem perícia para disparar. Ela vai apertar aquele gatilho. Se dependendo do tipo de pistola, Acaba pode sair automaticamente uma atrás da outra. Descarregar E aí? o pente. É excesso. Então eu digo, para excesso culposo tem que analisar cada caso. Até questão psicológica, porque às vezes a pessoa está num momento de pane, né? De terror ali, que ele Cada não consegue caso, se controlar. quem nunca passou por uma situação dessa, é isso que eu digo. É o Às dever vezes de até casa. militares que já tiveram refregas, não adianta. Quando a tua vida está em jogo, você vai estar com medo. Com medo de morrer. Você vai estar nervoso, você não vai estar na mesma situação. Quem já é acostumado com esse tipo de situação. E a gente vê- Imagina quem não é. E a gente vê, doutor Samir, Quando faz a escolha do júri, às vezes é interessante saber se a pessoa já foi assaltada ou não, né? Porque isso vai influenciar, teoricamente, diretamente na maneira que ele vai analisar aquele caso, né? Porque a pessoa que Não passa por uma necessariamente. situação dessa, provavelmente carrega um trauma, não? É como eu digo, você tem que ter muito cuidado, às vezes o né, cara até para esconde. não ser injusto com aquela pessoa. E às vezes o cara esconde Entendeu? também, Samir. Tem que ter Entendeu? um cuidado, Ô, tem que Paulo. analisar aquela circunstância, como ocorreu toda aquela ação delituosa, para você não ser injusto. Isso que é importante. É. E, lógico, saber que determinadas situações podem ocorrer. Você não pode tapar o sol com a peneira. Mano, A pessoa foi disparar e começou a atirar. Você não sabe o emocional que ela ficou naquela situação. A pessoa que é uma pessoa vir com um terçado na tua direção, correndo para te... gritando, que é pra piorar, né? Entendeu? Você tem que ver toda a circunstância do crime, o momento que ele ocorreu, como ele ocorreu. Entendeu? Eu já vi, já tive processos e nessa vara, nós estamos fazendo uma média de 4 a 5 audiências por dia. E, por exemplo, se eu reconhecer que aquele réu agiu em legítima defesa, eu peço logo a absolvição sumária ali, não tem júri, não tem por que levar para júri. Se o promotor reconhece que o agente agiu como excludente e o juiz também, então já absolve sumariamente. Não vai ter pronúncia, ele vai ser impronunciado com uma absolvição sumária. E eu já peguei casos de pessoas que foram encontradas no terçado, né, com vários golpes, e que no processo eu fui verificar, aquele acusado era a terceira vez que a vítima tentava contra a vida dele. E com terçado. Ela tentou invadir a casa desse cidadão e ele reagiu. Teve um caso aqui, ó, Entendeu? Eu na reconheci, década- nesse caso, a legítima defesa. Tá Que havia ligado, né? inúmeras provas de que aquela vítima é que deu causa
a todo aquele problema, a todo aquele crime, que na verdade não foi crime porque ele agiu em legítima defesa, então excluiu a ilicitude. Houve um fato típico. Tem até ilícito. um caos. Aliás, tem um ilícito. E na questão da propriedade? A gente sabe que existe essa questão da legítima defesa. E a questão da propriedade, invasão, você defendendo a tua propriedade. Como ficaria configurado? Uma pessoa está invadindo a tua casa, tu pega uma arma e atira. Mas ela não está armada. Qual seria a análise sobre isso? Eu analiso que agiu em legítima defesa. Legítima defesa do patrimônio. Não. A direito seu ou de outra. Sim. A propriedade é sua. A pessoa está invadindo a tua casa, com certeza não é para te levar flores. Né? Você está dormindo Minimamente, na sua casa, vem um indivíduo invadindo a tua casa pela madrugada, você acha que ele Tu não vai vai perguntar ali fazer primeiro, né? carinho? Não. Minimamente ele vai te causar um prejuízo patrimonial. Você tem direito para Minimamente. defender o seu patrimônio. Eu entendo que a pessoa tem direito à legítima defesa. E a legítima defesa, ela fala, há direito seu. Ora, o seu patrimônio. É um direito seu. Você pode defender, sim.